Você sabe o que é IoT? É internet dos trem. Esse não, professor. Uai, mas aqui em Minas, coisa é trem. Tá bom, então internet das coisas, ou The Internet of Things. E é sobre isso que a gente fala hoje, porque o Glitch está no ar. Bom, a história da internet das coisas, ela começa bem lá atrás, com as primeiras comunicações pelo telégrafo, lá no começo do século XIX ainda. Porque é lá que começam as coisas a se comunicarem à distância. Afinal de contas, no começo, o que se comunicavam? Eram aparelhos, que eram coisas que se conectavam com fio, depois foi através do rádio. E, lógico, ainda não era a internet, mas isso foi evoluindo. Nos anos 40 a gente teve aí os primeiros computadores e com eles, logo em seguida, a conexão desses computadores e as redes. Enfim, lá nos anos 60 foi criada uma rede de entre-redes, né, que depois foi chamada de internet, e logicamente que os computadores eram as únicas coisas conectadas a essas redes, lá naquele momento. Acontece que os computadores eram muito grandes, muito caros, muito complicados, né, de se lidar com eles, e isso atrapalhava você colocar computadores em outras coisas que não fossem os próprios computadores. Lá nos anos 80, um pesquisador chamado Mark Weiser, ele escreveu um artigo chamado O Computador do Século XXI. Infelizmente ele morreu em 99, ele não viu o século XXI acontecer, mas ele falava sobre exatamente o que nós estamos vivendo agora. Ele descreveu o que seria a computação ubíqua, ou seja, que a gente teria computadores em todos os lugares e ela também seria pervasiva, porque você não ia perceber os computadores em todos os lugares. Naquela época, vamos só pensar que nos anos 80 nós não tínhamos nenhum computador que pesasse menos de 20 quilos. Tá? Então era bastante difícil você imaginar que nós teríamos computadores em todos os lugares e que eles não seriam perceptíveis. O Mark Weiser, então, falou isso. Computadores no século XXI serão ubíquos e serão pervasivos. E aí várias pessoas começaram a testar essas coisas. Uma delas foi o professor também da Universidade de Toronto, chamado Steve Mann, que, coitado, ele era visto meio como louco. E ele foi o primeiro cara, ainda nem se usava esse nome, de criar os wearables computers, computadores que você podia vestir. Só que, lembrando que os computadores tinham teclados, monitores, tinham CPU, que pesavam quilos e quilos, e ele saía para a rua com essas coisas todas penduradas nele, e uma câmera, imagina uma câmera nos anos 80, enorme, né, colada no rosto, e ele transmitia pelas redes aquilo que ele estava vivendo na rua. Então Steve Mann é o pai da wearable computing, ou a computação vestível, e ele foi colocando em prática isso lá nos anos 80, lógico, isso inspirou depois o Google Glass, que aí já é uma internet das coisas realmente. Naquela época, mesmo estando conectados, eram computadores que se conectavam nas redes. E em 90 e poucos, um cara também na Universidade de Reading, o professor Kevin Warwick, ele foi um passo além. Ele implantou debaixo da pele um chip para se conectar com os computadores do departamento que ele trabalhava na universidade e passou a se comunicar com os computadores, e esse chip era uma coisa, vamos dizer assim, que não era bem um computador, não tinha poder computacional, mas era um objeto que se conectava por radiofrequência e ele podia ser localizado, ser identificado quando ele passava pelos ambientes lá do departamento. Depois ele fez um implante mais sofisticado que inclusive conectou o cérebro através do nervo. Ele fez uma conexão com um sistema computacional e ele pesquisa isso até hoje, é um professor que eu recomendo a leitura de livros dele, inclusive Eu, Cyborg, é um dos livros dele muito interessante que fala sobre essa conexão entre homem e máquina. Então a gente foi começando a ter uma série de possibilidades de conectar não só computadores, e aí a internet vem logo lá no começo dos anos 90 e começam a surgir coisas muito estranhas. Primeiro teve um cara que ligou a sua torradeira à internet para poder, à distância, naquela época não tinha nem Wi-Fi, então ele teve que ligar um notebook na torradeira e ele, à distância, pela internet, ele mandava comandos para a torradeira começar a fazer a torradinha dele a hora que ele quisesse chegar lá e já estivesse pronta. Depois houve até uma evolução, mais recentemente, teve uma torradeira que ela, quando você assava o pão, ela estava conectada à internet, ela
ela fazia a leitura da previsão do tempo e já desenhava na própria torrada se ia ter solzinho, nuvenzinha, raiozinho de trovão, coisas muito úteis e necessárias na nossa vida. Bom, a internet trouxe todas essas coisas, né, estranhas, legais e algumas nem tão legais assim. E um dos objetos, uma das coisas, primeiras coisas a se conectar à internet, lá em 2000 ainda, foi, coisas que eu digo que não eram computadores, foi uma geladeira da LG que ela lançou, chamado de Smart Fridge, né? Refrigerador inteligente, que olha só, 2000 eles lançaram e até hoje isso não pegou, mas foi um dos primeiros exemplos de coisas conectadas à internet, uma geladeira que tinha um monitor na porta que você podia acessar a internet e consultar suas receitas, conversar com outras pessoas através da tela que estava na porta da geladeira e mais uma série de outros recursos que ninguém aceitou muito bem, tanto que não tem nenhuma geladeira dessa na casa de alguém que você conheça. Bom, depois disso, muitas coisas mudaram e aí, com a miniaturização dos computadores, o barateamento dos processadores, da memória, de toda essa tecnologia que antes era necessária, muito recurso para você poder embutir nas coisas, isso foi ficando cada vez menor, mais barato e as pessoas começaram a pensar, será que eu poderia colocar um computador num outro objeto que não fosse uma geladeira, mas quem sabe objetos menores? E aí a gente começou a ter um monte de aparelhos chamados de coisas, porque não são computadores, mas que dentro deles tem computadores conectados à internet. E aí sim se deu o nome de IoT, the Internet of Things, a internet das coisas. Essas coisas todas estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, se você pensar em termos de smart cities, cidades inteligentes, quase todos os objetos para que uma cidade seja chamada de altamente tecnológica e inteligente, são coisas conectadas à internet, como por exemplo as lâmpadas dos postes conectadas, e nessas lâmpadas você tem termômetros, você consegue fazer a previsão do tempo, você tem câmeras, você tem antenas para transmitir e receber sinal de internet nos postes, né, de luz, você tem lixeiras inteligentes, você tem bueiros inteligentes, você tem um monte de coisas, semáforos inteligentes, são todas coisas que receberam computadores dentro delas e que são coisas conectadas à internet. Então, as Smart Cities, elas ampliaram as possibilidades, né, da gente ter coisas conectadas à internet e hoje a gente tem coisas que nós todos quase temos, né, essas coisas, só que a gente não percebe. Pense bem, em matéria de televisão, a sua televisão é uma Smart TV? Bom, a sua televisão não é um computador, ela é um eletrodoméstico. Então nós podemos dizer que você tem um IoT na sala da sua casa, porque você tem um computador que foi embutido num aparelho que não era um computador. O seu carro, você consegue conectar à internet, o seu display, né, o seu painel do carro, você tem acesso ao Waze, pode ouvir música, pode, né, fazer consultas no seu carro. Bom, o seu carro não é um computador, mas ele é uma coisa que está conectada à internet. O seu relógio, o seu smartwatch, ele era uma coisa que não tinha nada a ver com internet ou com computadores. Aliás, até algum tempo atrás, alguns anos atrás, você tinha que dar corda no relógio, totalmente mecânico, depois vieram a bateria e hoje o relógio é um computador completo, porque aqui você tem processador, memória, software, conexão, Bluetooth e Wi-Fi. Se quiser, eu leio aqui as minhas mensagens, eu transmito para a internet dados sobre o meu desempenho de, por exemplo, atlético e todas as minhas atividades físicas, que são muitas durante o dia. E então eu tenho aqui todo um conector, né, entre um computador que está no meu braço e as outras coisas que estão na internet, fazendo uma grande rede de coisas e computadores que agora realmente a gente pode dizer totalmente ubíquo e totalmente pervasivo. Nós não percebemos que nós estamos usando computadores, eles estão próximos, estão fazendo coisas pela gente. E aí o passo mais avançado que a gente tem são os nossos assistentes, como o Alexa, como o Google Assistente, como a Siri, que agora com toda essa tecnologia de casas inteligentes também, as Smart Homes, Smart Houses, você tem dispositivos que são acessíveis, baratos, que você conecta nos dispositivos que você já tem na sua casa, como por exemplo eletrodomésticos, nas lâmpadas, no ar-condicionado, em motores, no que você quiser, e você faz todo o controle disso através
da internet e essas coisas todas estão conectadas à internet. Então, esse é o conceito de IoT, cada vez mais presente, cada vez mais acessível, que a gente nem percebe como eles estão presentes. É ubíquo, é pervasivo, é legal, mas tem umas que realmente a gente para pensar. Outro dia eu vi uma bandejinha, sabe aquela bandejinha de colocar uma dúzia de ovos dentro da geladeira? Com IoT. E qual é a vantagem? Você coloca ela na geladeira, tem que ter bateria, tá? Tem que ter pilha. E se você está no supermercado e fica pensando assim, precisa comprar ovo ou não precisa comprar ovo? E aí você acessa uma página que dá acesso à sua bandeja de ovos e ela te diz quantos ovos tem dentro da bandeja. Isso é também a IoT. Então a IoT pode salvar vidas com dispositivos médicos que transmitem informações sobre batimento cardíaco, sobre pressão para outros lugares. Pode ser muito útil, pode ser uma questão de sobrevivência, mas também pode ser uma bandejinha de ovos na sua geladeira. Você que escolhe. Gostou? Dá o joinha, inscreve aqui no nosso canal e acione as notificações para ficar sabendo quando tiver novidades aqui no Glitch. Eu sou o professor Hélio Lemes e tchau!